Terça, temos a reunião dos grupos de crescimento. Informe-se sobre o grupo mais próximo de você pelo site. Quarta, 7 horas, temos oração. Quinta, 19h30, culto de louvor. Sexta, 7 horas, oração. Sábado, 19h30, culto dos jovens. E domingo, às 9 da manhã, escola bíblica dominical. Às 17h30 e 19h30, culto de louvor. Ah, e atenção, pais ou responsáveis. Preparamos uma programação especial para crianças de 1 a 8 anos. Por isso, leve seu filho ao departamento infantil, pois aqui ele não irá entender a mensagem e poderá tirar sua atenção e de outros também. Agora, prepare-se para ouvir a mensagem e deixe Deus falar com você. Para isso, certifique-se que seu celular esteja desconectado e evite conversas paralelas. Ah, e não se esqueça de levar o informativo para você ficar por dentro de tudo o que acontece na Igreja Batista Shalom. Muito obrigada pela presença. Começa agora o culto. Meu nome é Jaziel e sou líder de grupo há 1 ano e meio e tenho adquirido muita experiência, porque muitas das vezes a gente estuda a palavra, a gente vai à igreja, recebe conhecimento aos domingos e alguns estudos bíblicos, mas nesse grupo de crescimento, nós como líder, eu estou tendo uma experiência maravilhosa, porque a prática do convívio do dia a dia, a participação dos irmãos, das pessoas até mesmo que ainda não faz parte do grupo da nossa igreja, estão indo, a gente percebe como é legal. As pessoas participam, elas tiram suas dúvidas e convidamos você para estar conosco no grupo de crescimento. Nós queremos você junto conosco. Participe num grupo de crescimento mais próximo da sua casa, tá ok? Tchau. Muito bom. Graça e paz, queridos. O vídeo ali da abertura está dizendo, evite conversas paralelas. E os irmãos estão conversando. Vou ter que aumentar o vídeo, né? Evite conversas paralelas. E a turma está que conversa. E o vídeo está passando, né? Mas, amém. Hoje eu estou mais calmo. Deus abençoe a sua vida. Queridos, é importante nós entendermos a função do grupo de crescimento. E é importante você, membro da igreja, entender a sua participação. Estou ouvindo a voz da irmã Maria lá na porta. Irmã Maria. Oi, irmã Maria. Está ouvindo? Irmã Maria. Estou ouvindo a senhora aqui, ué. Fala mais baixo aí. Estou ouvindo aqui. Eu que estou com o microfone. Acho que ela está com o microfone embutido lá também, tá? Não está nem percebendo. Glória a Deus, né? Pois é. Atenção, gente. Quando a gente entende o papel do grupo de crescimento, nós vamos entender que algumas coisas acontecem. Por exemplo, o Senhor nos dá a oportunidade de reunirmos num grupo menor para nós conhecermos melhor um ao outro e criarmos mais laços de afetividade mesmo entre os irmãos. Na igreja do tamanho que está aqui, eu tenho certeza que alguma vez ou outra você, andando pela rua, chega num comércio e fala assim, olha, eu sou da igreja. Você é evangélico? Eu sou também. Você é de qual igreja? Eu sou da Batista Shalom. Eu também sou da Batista Shalom, mas eu nunca te vi lá. Mas é porque eu vou no culto das 17h30. Eu vou no das 19h30. Então, nem se conhece, não vê praticamente, principalmente quem vem só no culto domingo à noite, aí que não vem mesmo, né? Tem às vezes algumas pessoas que falam assim,
eu sou lá da Batista Shalom, e às vezes fala até comigo, eu falei, você conhece o pastor de lá? Ah, bom, eu não sei se eu conheço, lá tem muitos, né? Às vezes eu não conheço nenhum dos pastores, né? Mas o grupo de crescimento traz essa amizade, um conhecimento maior para você, querido. Olha, te dá oportunidade de desenvolver o seu talento. Se alguém falar na igreja que não tem serviço, eu não faço nada na igreja, coitadinho de mim, né? Ninguém me deu oportunidade. Eu estou te dando uma oportunidade hoje. Quer liderar um grupo de crescimento? Tem que passar pelo treinamento, tem que passar pelo estágio, mas vai chegar, né? Vai chegar a sua oportunidade. Então, é oportunidade para você desenvolver o seu talento. E outra coisa, para quem abre a porta da sua casa, é a oportunidade que você tem de levar para sua casa, né, pessoas para ouvirem o Evangelho, porque o grupo de crescimento não é só para o fortalecimento dos membros, não, é também para você trazer pessoas para a evangelização, e nós precisamos entender isso, e você como membro precisa entender e assumir como uma responsabilidade que você precisa fazer algo na obra do Senhor. Nós não podemos, olha, sabe a parábola dos talentos, né? A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, né? O que recebeu 1, o que ele fez? Escondeu o seu talento. Escondeu o seu talento. Tem muita gente escondendo os talentos e não estão servindo ao Senhor. Então, procure desenvolver as suas habilidades. O grupo de crescimento é uma oportunidade. Tem uma classe no domingo só para preparar líderes. Pode procurar o Diego, que está ali atrás. É uma classe só para preparar líderes que querem se desenvolver no grupo de crescimento. Mas você fala assim, eu não consigo falar, não consigo ensinar, mas eu abro a porta da minha casa, eu vou ser um anfitrião. Tem pessoas que sabem receber muito bem, com muita alegria, com muito carinho, e às vezes constrange a pessoa de vir, porque é tão bem recebida. Isso já é um dom que Deus te deu, tá? É um dom que você pode usar na obra do Senhor. Então nós precisamos entender isso aí, tá bom? Nós estaremos começando hoje uma campanha Semeando na Família. Abra sua Bíblia no Salmo 126. Nós sabemos que a família tem sofrido muitos contra-ataques, né? Na segunda-feira, nós já começaremos a campanha de jejum e oração, 40 dias de jejum e oração. Talvez você nunca fez isso pela sua família. E quando eu vou dizer família aqui agora, eu não vou dizer só família, pai, mãe, irmão, irmã, porque talvez você, pai, mãe e os irmãos, filhos, estão na presença do Senhor, mas talvez você tenha um parente, pai, seu pai, ou seu irmão que está distante, que precisa de ouvir a palavra. Então você vai poder fazer a campanha de oração, incluindo essas pessoas na sua campanha, para que haja salvação na sua casa. Sabe de uma coisa? Quando eu me converti, não tinha ninguém convertido na minha casa. Pode ir ficando de pé assim que você achou o Salmo 126. Quando eu me converti, não tinha ninguém convertido na minha casa. Eu e a Rosaura, nós oramos 9 anos para que o primeiro irmão, meu irmão, se convertesse. Hoje ele é um líder na Igreja Batista Missionária, um dos 12 do pastor Antônio Carlos. Nós oramos 9 anos e ele foi o primeiro a se converter dos meus irmãos. Depois converteu uma irmã, depois converteu a minha mãe. Minha mãe era da Umbanda. Minha mãe mexia com Umbanda, candomblé, fez cabeça na Bahia,
né? Foi para a Bahia, rapou cabeça, fez cabeça lá. Depois de 10 anos de nossas orações, minha mãe se converteu a Jesus. Então, gente, nós precisamos entender que é na base de oração, e não é de um dia para o outro, não. É guerra, é batalha de oração. Hoje eu tenho mais 2 irmãs convertidas, sabe? Tem uma irmã em Belo Horizonte, que ela fez até teologia. Tem uma outra em Timóteo também, mas eu tenho ainda 2 irmãos que não são convertidos. Eu preciso orar por eles, preciso clamar por eles, para que Deus alcance. Então, família inabalável, 40 dias, nós vamos usar esse manual, vai ser a base de referência para a nossa campanha de oração. Então, se você quiser adquirir esse manual, ele está ali atrás com o Adislene, o custo dele. Aqui tem 40 devocionais que nós vamos usar na campanha de oração. 7 a 8 da manhã estaremos aqui. Ah, pastor, mas eu não posso vir aqui. Mas pode fazer na sua casa. Pode fazer, escolhe o melhor horário. Faça 40 dias de jejum e oração. Jejue ou tempo integral, ou jejue um tempo parcial, ou faça um jejum parcial de alguma coisa que você goste muito. Faça o jejum de Daniel, né? Manjar agradável não comi, diz a palavra Daniel, ao jejuar. Ele comia outras coisas, mas aquilo que era um manjar fino, ele não colocava na boca, comia para se manter, sabe? Faça. Bom, minha filha uma vez fez um jejum de 40 dias, comendo só pão, pão de sal e água. Letícia fez 40 dias, né? Uma vez. Então você pode fazer, não precisa fazer desse jeito. Você ora e vê o que você pode fazer todos os dias até meio-dia, pode fazer todos os dias até às 15 horas, pode fazer todos os dias até às 18 horas. Você e Deus. Você quer sua família salva? Comece a pagar um preço pela sua casa agora, em nome de Jesus, né? Viu o testemunho, quinta-feira passada, quem veio aí, pastor Pedro falou sobre andando a 2ª milha. Viu o testemunho da mulher que orou tanto pelo marido, quem veio quinta-feira passada, viu que maravilha que Deus faz. Então nós podemos, se nós nos dedicarmos, né? Vamos ler Salmo 126, que diz assim: Deus é louvado porque fez retirar do cativeiro o seu povo. E diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos. Eu já estou lendo a outra versão, né? Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Sente-se um instante, nós vamos orar daqui a pouquinho. Queridos, eu vou falar rapidinho sobre a família como um cativeiro. Rapidinho, não é eu que vou pregar hoje, mas pense numa família como cativeiro. Nesse texto, a nação de Israel estava saindo de um cativeiro de 70 anos. É uma geração. E o Senhor estava restaurando esta nação, a Sião, voltando a Jerusalém, para ser reedificados. Fazendo algo novo naquela cidade estava acontecendo. Vida estava sendo gerada, mas antes eles estavam em cativeiro. As portas estavam quebradas, tudo aberto
com livre acesso ao inimigo. O inimigo entrava e saía, e ninguém tinha direito a possuir nada. E quando o Senhor então levanta, Esdras para restaurar o templo, e Neemias para restaurar os muros da cidade, em tempo recorde. Agora o salmista diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, nós ficamos como quem sonha. Nós não acreditávamos em tamanha coisa. 70 anos cativeiro, agora nós estamos voltando livres, voltando para a nossa cidade. Nós ficávamos assim, parecendo que estávamos adormecidos de tamanha bênção e presença de Deus. Eu quero dizer para você, tem muitas famílias vivendo ainda o cativeiro. 70 anos, eu não sei. 30 anos, eu não sei. 20 anos, eu não sei. Eu não sei o tamanho do seu cativeiro, ou do cativeiro de algumas pessoas. Mas eu sei de uma coisa: o Senhor pode mudar o seu cativeiro em bênção, se você crer no nome do Senhor. Se você busca o Senhor, imagine você ir para o cativeiro ainda adolescente, e quando você ainda for velho, você está lá no cativeiro clamando, dizendo: Senhor, restaura-nos, faz-nos voltar a Jerusalém. Você ainda pode clamar, querido. Você ainda pode pedir ao Senhor: Senhor, retira o cativeiro da nossa família. Tem famílias que vivem um verdadeiro cativeiro, da falta de paz, da escravidão do pecado, da opressão de Satanás. A gente conhece famílias que têm passado por gerações e mais gerações cativas do pecado e do poder de principados e potestades. E só há uma forma de fazer com que a nossa família saia do cativeiro: buscando o Senhor, clamando ao Deus vivo e todo-poderoso, e dizendo: Senhor, livra-nos do cativeiro, porque o Senhor é Deus na nossa casa. Mas será que nós elegemos o Senhor como Deus na nossa casa mesmo? O grande problema do cativeiro das famílias é porque nós retiramos o Senhor do altar. É assim. Na minha casa foi assim. Na casa dos meus pais nós sofremos muito, porque nós retiramos o Senhor do altar. Agora nós restauramos o altar que estava quebrado e começamos a introduzir o Senhor como Senhor das nossas vidas. E o Senhor está mudando a história da minha vida. A vida do meu filho e da minha filha já não foi igual à minha, já foi diferente. Eles conheceram um Deus que pode todas as coisas. O Senhor está restaurando, o Senhor está nos tirando do cativeiro, e nós vamos deixar uma nova história registrada, querido. Convém você clamar ao Senhor Todo-Poderoso. Fique de pé, quero orar com você. Quando o Senhor retirou ou nos fez voltar do cativeiro, ficamos como quem sonha. Feche seus olhos. Imagine agora que o cativeiro que te prende ou que te prendia foi quebrado. O Senhor venceu ele lá na cruz do Calvário. Imagine que a sua família vai começar a experimentar tempos do Senhor, tempos novos. Imagine que o seu casamento vai experimentar tempos novos na presença do Senhor. Imagine que o cativeiro já está quebrado. Imagine que as algemas estão partidas. Imagine que os seus filhos já estão livres. Imagine que o seu marido, que a sua esposa já está na presença do Senhor.
Imagine que a sua casa agora está experimentando a restauração e você está como quem sonha, porque o Senhor tem feito grandes coisas na sua vida e há de fazer grandes coisas na sua vida. Faz, Senhor, restaurar o nosso lar, o nosso cativeiro, as nossas famílias. Faz, Senhor, abundar a Tua presença, a Tua graça, a Tua unção, o mover do Teu Espírito sobre nós, sobre essa família que está aqui agora, começa assim, meu irmão, uma campanha, 7 semanas, Senhor, eu vou buscar ao Senhor, para que o cativeiro deixe a minha casa. 40 dias, Senhor, eu vou buscar ao Senhor, para que o cativeiro deixe a minha casa. Senhor, em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre este lar que está aqui, esta família, para que algo novo comece a acontecer nessa vida, nessa casa, Senhor, a partir do momento que eles introduzirem o Senhor no altar e dizer: o Senhor é meu Deus, o Senhor é aquele que me livra, e eu sei que grandes coisas o Senhor há de fazer na minha vida. Então, Senhor, ouve a oração do teu filho, ouve a oração da tua filha. Senhor Deus, nós queremos agora jogar por terra toda seta inflamada do maligno contra essa família e declaramos a bênção do Senhor, o agir do teu Espírito sobre essa casa, para o bem, para o crescimento, para a libertação, para algo novo, Senhor, nessa família. É a minha oração. Ó Deus, agora fala conosco, recebe o nosso louvor nessa noite, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa santificação, a nossa consagração ao Senhor, para que o Senhor seja entronizado, Senhor, no trono dos nossos corações, para que haja milagre, para que experimentemos o milagre do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor, Tu és Deus, em nome de Jesus nós oramos, amém e amém, aleluias. Vamos louvar o Senhor?
nós te adoramos, te exaltamos, te bendizemos, porque não tem outro para quem nós devemos adoração. A ti somente louvor, glória, adoração. Aleluia. Seja adorado, exaltado. Tu és exaltado nos louvores, és exaltado no meio da tua igreja, és exaltado no nosso dia a dia, na nossa vida. Te exaltamos, Senhor, te exaltamos. Tu és bendito, tu és digno, Deus das nossas vidas, Deus da nossa família. Seja adorado, seja exaltado, seja exaltado. Glorifica
difícil, sua verdade sempre reinará. E é nesse caminho que nós queremos trilhar. Oh, Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, bendito. A nossa luz, a nossa direção, o nosso guia, a estrela da manhã. Ansiamos por ti, Senhor. O Senhor que não nos desampara, que ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. Oh, Senhor, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação. Me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que um dia voltarás do céu, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
aqui, ouvindo a sua oração, o seu clamor, o seu louvor. Ele não rejeita nenhuma das suas lágrimas. Ele não rejeita. Esse é o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos. Oh, aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Você pode cantar? Deus não rejeita a sua oração. Oração. Aleluia. Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar. É só esperar o tempo dele. Ele vai fazer. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende. Aí chegou a hora de vencer. Então simplesmente tá sofrendo, precisando, tá sofrendo, ouve, não importa, amor, seu amor bate o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo andar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha, é o que ele confia. Caminha contigo em todo tempo, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Ele é contigo, ele é contigo, ele é contigo. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito A gente precisa entender o que Deus está falando. No silêncio Ele também trabalha. Quando Ele fica, não fica aflito, meu irmão, porque Deus está em silêncio, porque Ele está trabalhando em seu favor. Basta somente esperar o que Ele vai fazer. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então, simplesmente
Aleluia. Glória a Deus. Doce Espírito Santo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 1 à frente. Amém? Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Vamos orar mais uma vez. Fale com o Espírito Santo aí. Senhor, ainda na tua presença, Deus amado, glorificamos o teu nome, Senhor. Ó Pai, pela tua presença se manifestando no nosso meio. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, continua, Senhor, falando ao nosso coração. Ó Deus, envia os teus anjos aqui, Senhor, no nosso meio. Anjos ministradores, Senhor. Pai amado, através da tua palavra, ó Deus, Senhor, quebra todos os grilhões nesta noite, todas as barreiras, Senhor. Ó Deus, toda dureza de coração, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, tenha liberdade de falar conosco. Ó Deus, a obra é do Senhor. Assim sendo, ó Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor, ó Pai, seja dado ao teu nome, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Deus, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Semeando na família. Que tem a ver esse texto, né, irmãos, com o tema da campanha. Texto que o Senhor me deu em oração. Quando Jesus olha para as multidões ali, a Bíblia diz que ele sobe ao monte ali e se assenta. Os discípulos se aproximam de Jesus, e Jesus, olhando para aquela multidão, olha para os discípulos e vê a tamanha responsabilidade
de assumir os desafios que os discípulos haviam de assumir, Jesus agora começa a ensiná-los. Cada discípulo aqui tinha seus conflitos pessoais, cada um tinha suas dificuldades, os seus desafios, e eles só venceriam com as orientações de Jesus sendo colocadas em prática. Nós podemos aqui ver Jesus falando em uma ordem. Se você observar direitinho, você vai ver que Jesus falou cada coisa na sua ordem. Jesus montou aqui uma estrutura. Jesus monta uma estrutura. E é interessante que Jesus, ele começa falando dos humildes. Jesus começa falando de humildade. Mas por que Jesus começa falando aí da humildade? Nós entendemos aqui nesse texto que a humildade, ela é a coluna de sustentação de todas estas coisas que Jesus veio falando aqui, olha. Jesus, ele começa falando, olha, bem-aventurados humildes, humildes de espírito. Os humildes, eles sabem chorar. Os humildes, eles sabem ser mansos. Os humildes, eles sabem ter fome, sede de justiça. Quando percebem ali que precisam do Senhor, eles correm aos pés de Jesus e clamam pela sua justiça. Os humildes, eles sabem ser misericordiosos uns com os outros. Os humildes não conseguem ver o seu próximo sofrendo. E Jesus, ele continua falando, olha, os humildes, eles são pacificadores também, sabem ser perseguidos sem revidar. Os humildes, eles sabem ser injuriados. E aí Jesus diz, olha, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O principal motivo de muitas famílias feridas, o principal motivo de muitos casamentos falindo, é exatamente porque foram construídos sobre uma estrutura de orgulho que é o oposto do humilde. Muitas famílias sendo desfeitas por causa disso. Foram construídas em cima de uma estrutura de orgulho. Mas o que é o orgulho? O orgulho é o produto final do ego não controlado. O que é o ego? É o nosso eu formado dentro de cada um de nós. Um psicanalista austríaco, em 1850, descobriu que o nosso cérebro ele é formado por duas partes. O nosso ego, né, é formado por duas partes dentro do nosso cérebro. O ID, que é regido pelo princípio do prazer, e o superego, que é o juízo ou o sensor do ego. Enquanto o ID é regido pelo prazer, o superego, ele é um sensor que avalia se esse prazer vai ser bom para mim mesmo, se vai beneficiar outras pessoas. Então, o superego, ele dosa os sentimentos. E é interessante que as crianças, elas nascem, elas não têm o seu superego formado.
elas são regidas pelo princípio do prazer. Por isso elas brincam o tempo todo. Por isso elas pulam até tarde da noite. Quando a bateriazinha delas arreia, a nossa já foi embora há muito tempo. Por isso que elas gostam de brincar, né? Come totô e fala que está gostoso. Criança é assim. O problema é depois da formação do superego, porque é formado também o eu de cada um de nós em nosso ego. E essa formação, ela está na dependência da nossa criação, nosso ambiente de criação. Dia a dia, como os nossos pais nos criaram, como os responsáveis pela nossa criação nos criaram. Então, quando nós olhamos essa situação, nós vemos que surgem os eus com seus egos. Pessoas que acham que as coisas têm que ser do jeito delas. Se não for, não serve. Pessoas se tornando egocêntricas. E todo egocêntrico, irmãos, ele se torna egoísta. O egoísta, ele se torna soberbo. O egocêntrico é aquele que o prazer e a satisfação tem que estar voltado para a sua vontade. É aquele camarada que tem que estar tudo centralizado na vontade dele. O egocêntrico, ele se torna o egoísta, é aquele que tem o amor excessivo, com a satisfação própria, sem se importar com o interesse alheio. Egoísta. E o soberbo é aquele que tem o seu ego mais elevado que o outro, se tornando orgulhoso. E é aqui, nós vemos, podemos dizer que essa é a estrutura do orgulho. Essa é a estrutura do orgulho. Todos nós temos uma dosezinha de orgulho. Todos nós temos um orgulhozinho embutido aí. Mas tem pessoas que têm o seu orgulho mais elevado. Pessoas criam problemas de todas as formas. Exatamente aqui, nessa fase, que surgem os abusos. É o maior campo de ação do inimigo na vida de um ser humano. Quando a pessoa está na sua meninice, né? Sendo formado ali. O ambiente onde nascemos e desenvolvemos o nosso ser. E nós temos que avaliar o nosso comportamento, o nosso convívio com os nossos filhos, aqueles que nós estamos educando. Vemos muitos pais dar tudo para os filhos. Às vezes até para compensar uma falta. Às vezes o sujeito não tem muito tempo para a família. Às vezes chega muito tarde do trabalho, vai deitar cansado, outra hora perde muito tempo na televisão. E aí, para compensar essa falta com os filhos, tudo que o filho quer, entrega nas mãos. Sabe o que acontece? É um tipo de semeadura. É um tipo de semeadura isso aí. Que tem resultado em uma geração orgulhosa. Uma geração orgulhosa de filhos arrogantes. Que não sabem o que é não. Não sabem o que é não. Porque os próprios pais não estão impondo limites. Eu moro atrás de uma escola. E eu fico assim, intercedendo para um professor lá. Eu tenho pena dele, ele vai acabar estafando. É uma conversaiada, os meninos, aquela bagunça, irmãos, é o tempo todo, até na hora de ir embora. E o tempo todo é assim, cala a boca.
boca. Eu não quero conversa. Eu quero que termine o dever. Irmãos, é uma confusão. E a gente percebe que os gritos daquele professor não surte efeito nenhum. São crianças que não sabem o que é não. Não sabem o que é um limite. Professores sofrendo porque crianças orgulhosas, arrogantes, que os próprios pais têm ensinado. Por outro lado, nós vemos pais rígidos que tratam os filhos sobre um regime fechado, onde tudo é não. Eu fui criado assim. Tudo do meu pai era não. Eu amo meu pai, mas é uma prova. Meu pai é uma prova, irmãos. E eu cresci um produto desse ambiente fechado. Tinha medo de pedir as coisas para o meu pai. Quando ia pedir alguma coisa, tremia, dava uma dor na barriga, as pernas ficavam bamba, era uma luta até ele chegar em casa para pedir alguma coisa. E nós fomos criados assim, era engraçado, às vezes a gente fica lembrando lá em casa, eu e as minhas irmãs. O meu pai, eu vou falar, o meu pai, se ele desse um peido, era um negócio, irmãos. E a gente juntava, minha irmã está ali, a gente ficava sério, um olhando para o outro, e levantava um, levantava o outro, ia lá para o quarto e morria de rir dentro do quarto. Porque não podia rir perto do meu pai. Uma vez agarrou, ele detesta chiclete. Uma vez ele passou, eu brigava muito por causa de chiclete. O chiclete agarrou na sola do pé dele, irmãos. E na hora que ele andava, aquilo colava e soltava. Tlap, tlap. Daí a pouco o chinelo ficou e o pé dele foi sozinho. Meu Deus do céu. Aí nós corremos para o quarto. Saía um, saía o outro, e o outro. Chegava lá no quarto, a gente fechava a porta. E ria até chorar, porque não podia rir perto dele. E aí o tempo passou, um dia meu pai foi mandado para o Rio de Janeiro, foi para lá trabalhar, Deus que levou, foi trabalhar lá no Rio de Janeiro, aposentou, ficou lá uns 5 anos. E quando ele veio para Ipatinga, o primeiro lugar que ele passou foi na minha oficina, quando eu tinha uma oficina na Cidade Nobre ali, e ele encostou o carro, e ele estava com tanta saudade, ele desceu do carro e veio correndo, e me deu um abraço, só que eu não estava esperando. Ele me deu um abraço e me deu um beijo, e eu fiquei assim, meio que travado na hora, porque aquele tratamento de anos. E o Espírito Santo falou comigo, eu estou quebrando essas barreiras. E se eu olhasse o meu orgulho, se eu olhasse a estrutura do orgulho, eu tinha deixado a oportunidade passar. E hoje nós nos abraçamos, nós nos beijamos. Ele tem o sistema dele, como eu disse, é uma prova. Tem que ficar calado, senão o assunto vai rendendo. Mas, como, irmãos, como que você tem cuidado do seu filho? Pais ausentes que não sabem dar amor, trocas de papéis onde a esposa assume no lugar do marido, a esposa toma atitude na frente do marido. Eu tinha um cliente que era assim. Eu anotei aqui com muito cuidado para mim não falar o nome dele. Eu amava quando aquele sujeito ia na minha oficina. Ele sempre ia, ele, a esposa e os 3 meninos. Aí ele chegava, Zé Carlos, eu estou querendo fazer isso e isso. Aí eu olhava o fulano, olha,
tem que fazer isso aqui, ó. E quando ele ia falar, eu não sei se eu faço, a mulher falava, pode fazer, fulano. O carro não precisa de fazer. Ah, mas nós estamos apertados. Não quero saber de aperto, isso aqui é prioridade. Ó, faz. Aí eu falava, eu vou levar vocês lá. Aí ele ia falar, então tá bom. Ela falava, não, nós vamos a pé mesmo. E ia andando a pé, irmãos. E eu ficava observando que os filhos dele estavam ficando lerdo, igual ele. É engraçado, irmãos. É engraçado, mas é a realidade. É a realidade. Porque os filhos precisam sentir a proteção e a liderança do pai. Cada um tem a sua posição dentro de casa. Quando a esposa assume o lugar do pai, caracteriza ali, irmãos, uma falta de identidade na criança. Há muitos casos de homossexualismo, lesbianismo, porque a esposa saiu da posição de esposa e assumiu a posição do pai. Isso é sério. É muito sério. O fato de ter muitas famílias se desfazendo, filhos rebeldes, a culpa, irmãos, está lá dentro, é alguma falta de relacionamento. 90% dos casos é. 90% dos casos. Falta de relacionamento saudável uns com os outros, gerando falta de intimidade. Interessante que, quando eu tive os meus filhos, eu pensei muito nisso. Eu gosto de abraçar meus filhos, eu gosto de beijar, está deitado ali, eu vou lá, dou um beijo, eu abraço, vai sair do carro, opa, vem cá, não vai sair sem me abraçar, não. Porque eu sei aonde que o inimigo age para criar barreiras em nossas vidas. Tem pessoas que choram de saudade de um abraço do filho. Choram de saudade. Mas o que é que você tem semeado? A tendência de quem é abusado é abusar. De quem é agredido é agredir. Israel, o povo de Israel lá no deserto, lá no Egito, é um exemplo muito claro disso. 430 anos. 4 gerações sem dignidade, sem saber o que era família, sem condição de amar um ao outro direito, um regime de escravidão ali, um regime opressor. Israel adquiriu essa estrutura de orgulho, uma personalidade rebelde, de dura serviço, sempre agredindo os líderes, sempre se opondo, sempre murmurando suas reclamações. Mesmo vendo o mover de Deus, eles não conseguiam acreditar que Deus iria modificar a situação deles. O agredido, ele agride também. O Israel que saiu do Egito, irmãos, tinha uma dificuldade de reconhecer a paternidade de Deus. Eles tinham dificuldade com isso. É um dos principais sintomas dos ateus e dos satanistas. Quando você pega um ateu e um satanista e você vai mapear a vida dele lá atrás, ele teve um atrito muito grande com o pai. E aí ele passa a não reconhecer a paternidade de Deus. E como rebeldia, como eu disse, o agredido ele agride. Quem é abusado tende a abusar. Ele manifesta uma rebeldia e ele faz questão de falar, sou satanista. Faz questão de brigar porque é ateu. E aí quando você vai ver lá atrás, um grande problema com os pais, dificuldade de aceitar a paternidade de Deus. Israel sempre questionou, para que Deus nos trouxe a esse deserto, para nos matar neste lugar? Eles não conseguiam ver a vitória que Deus ia dar lá na frente.
Então nós temos que estar atento a isso. Nós fizemos um curso de libertação ali em Governador Valadares, eu, pastor Kennedy, irmão Carlinhos, para vocês verem a gravidade do negócio. E teve um caso de um pastor, tinham muitos pastores com problema. Esse marcou aquele negócio. E o sujeito, ele chorava muito, e tinha os momentos de cada um passar pelos atendimentos. E ele chorava muito. E fazendo ali o mapeamento, foi descoberto ali que ele tinha uma mágoa com o pai, não conseguia perdoar o pai. E aquele sujeito, ele tinha um problema de relacionamento com a esposa, não conseguia ter um relacionamento com a esposa normal. Ele tinha dificuldade em liderar a igreja, uma dificuldade muito grande de liderar a igreja. Às vezes ele passava por conflitos em não entender que a existência de Deus, ele não conseguia acreditar que Deus existia. Às vezes ele passava por esses conflitos e aquele sofrimento. E aí começamos a falar, você precisa perdoar o seu pai. Mas eu não quero perdoar o meu pai. Mas você precisa, olha o que a Bíblia fala e tal. O que aconteceu? Não quero falar, mas você precisa ser curado. Irmãos, e não é fácil, porque é montada uma estrutura de um orgulho que nos impede de jogar para fora aquilo que está preso, ferindo. E aquele homem, muito tempo, o Espírito Santo tocando, falando com ele, que ele precisava perdoar. Até que aquele homem disse, olha, eu tinha 6 anos de idade, e o meu pai ejaculava na minha boca. 6 anos de idade, irmãos. 6 anos de idade. E essa perturbação, quando aquela criança olhava pais abraçando seus filhos, era um conflito na cabecinha daquela criança. Quando chegava no dia dos pais, irmãos, no aniversário do pai dele, ele relatando aquelas coisas e aquele sofrimento. E tudo aquilo foi acompanhado de um momento de quebrantamento, onde o Espírito Santo trabalhou no coração daquele homem. Ele conseguiu externar tudo aquilo, conseguiu concordar em chegar em casa e dar um abraço no pai e perdoar o pai. A falta de perdão. Nessa clínica da alma tivemos um caso interessante lá de uma menina muito bonita. Na hora da ministração de libertação, muitas pessoas possessas, e essa menina começou a gritar, não saio, não saio, não saio, ela é minha, e aquela confusão, e as irmãs oram, sai, não saio. E eu cheguei junto, mas o pastor Kennedy, eu olhei, pastor, essa mulher não está possessa. Realmente, tem um negócio, vamos levar ela lá para dentro. Pegamos essa menina, levamos lá para dentro, fechamos a porta. E eu cheguei assim, no rosto, de frente para ela, e o Espírito Santo foi dando direção. E ela com o olho fechado, rosnando, eu falei, olha, você não está possessa. Aí ela abriu os olhos assim, ficou olhando dentro do meu olho. E o Espírito Santo foi colocando palavras. Eu falei, olha, você foi ferida. Existe uma carência dentro de você de ser vista. Quem te feriu? Você precisa perdoar alguém. Quem que é? Deixa Jesus te libertar. Aproveita a oportunidade. Eu não quero. E começou aquele choro, aquele desespero. Porque você desmontar uma estrutura de orgulho não é fácil, dói, machuca. Mas o Espírito Santo, ele tem poder para entrar lá dentro e arrancar essa podriqueira tudo para fora e fazer tudo novo de novo.
Jesus, ele passa com o sangue dele onde estava ferida, e ele muda a situação, ele muda o quadro, ele nos ajuda a experimentar a plenitude que ele tem para a minha vida e para a sua vida, ele nos ajuda a experimentar a felicidade, a alegria do Espírito que ele promete a mim e a você. Ele é poderoso, irmãos, ele cura qualquer ferida, seja ela de qualquer natureza. É preciso crer, é preciso abrir o coração. E aquela mulher agora, ela começou a falar. O meu pai era macumbeiro e pastor ao mesmo tempo, e ele abusava de mim. Eu era muito pequena e ele abusava de mim. Eu não consigo perdoar o meu pai, eu não quero perdoar o meu pai. E aí entra aquele processo de quebrantamento. Quem mais? Quem mais? Você precisa falar a todas as pessoas. O meu avô sabia de tudo e não falava nada. O pai do pai dela, para acobertar o filho, fazia daquela criança um escudo humano, protegendo o agressor. Protegendo o agressor. E ferindo ainda mais aquela criança. Quem mais que você precisa perdoar? O meu marido, meu ex-marido, porque eu abortei, ele falava que eu não era capaz e me abandonou, tive depressão pós-parto. Então agora você vai precisar perdoar essas pessoas. E aí, irmãos, entra aquele processo de cura que só o nosso Deus, que é lindo, sabe fazer, muito perfeito. Daí a pouco aquela menina estava lá fora saltando de alegria, pulando igual pipoca na panela. E é isso que o nosso Deus faz, quando nós permitimos as estruturas do orgulho serem desfeitas em nossas vidas. Sentimento de rejeição, carência afetiva, é onde Satanás acha brecha e diz: olha, você não presta, você não tem valor. Aonde estava Deus quando isso aconteceu? Eu quero dizer para você que o Deus Todo-Poderoso, Ele tem te assistido, Ele conhece a sua dor, Ele sabe das suas dificuldades, Ele quer curar a sua vida, Ele quer curar, restaurar a sua família. Pessoas que perdem a sua identidade, presas ao jugo do passado, aceitam Jesus, recebem Jesus, estão dentro da igreja, mas presos pelo jugo do passado, com sofrimento crônico. Esposas que transferem o problema, seus conflitos para o marido, maridos feridos com problemas pessoais que transferem os seus problemas para a esposa. E o pior, quem recebe a pior carga são os filhos que assistem tudo isso e vão dar sequência a essa maldição na vida dele para frente, se você não permitir ser curado pelo Senhor. Aleluia. É onde eu quero chamar a sua atenção. Talvez você vive um conflito em sua família hoje, por causa de um problema no passado que ainda não foi resolvido. Já aceitou Jesus? Já aceitou, tem salvação, mas passa por um problema crônico. Um problema crônico. Seu marido não tem culpa, sua esposa não tem culpa, os filhos não têm culpa. O culpado ficou lá atrás. São muitos casos de pessoas que se casaram porque não aguentava mais ficar na mesma casa dos pais. Vou casar para me sair dessa casa. E aí a história vai se repetindo por um motivo ou outro. Que por muito tempo ocultaram a verdade, evitando falar que a filha ou o filho foi abusado, fazendo do filho um escudo, ao invés de proteger e apoiar.
se calaram como se nada tivesse acontecido, preferindo proteger o agressor. Muitas pessoas não suportam mais a dor do sofrimento do passado, presas a uma estrutura de um orgulho, porque não querem confessar e nem tocar no assunto. Olha, é fácil identificar um problema crônico assim. Você chega na pessoa, se você souber mais ou menos a situação, e você tocar no assunto, ela pode explodir com você como um campo minado. É você cutucar e vai explodir a qualquer momento, porque vive com estresse à flor da pele. Pessoas que não foram curadas precisam de restauração. Para resolver o passado, irmãos, é preciso investir no presente. Jesus, ele quer nos ensinar a semear na família, a família linda que ele te deu. Talvez você tenha vivido conflitos, mas são conflitos que vieram lá de trás. Jesus quer resolver esse negócio. Ele está assistindo, ele está dentro da sua casa, o Espírito Santo já tem falado isso ao seu coração, e é preciso você abrir o coração para o Senhor. É preciso você deixar ele completar a obra que ele começou um dia. Ah, por que tantas famílias são felizes e eu não? Eu quero dizer para você que Deus tem algo diferente para a sua vida. Aleluia! O que nós precisamos fazer, irmãos, com feridas tão profundas? Eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Aleluia. É meio constrangedor, sabe? É meio constrangedor. Tem coisas que o Espírito Santo faz que constrange mesmo. Essas coisas precisam ser confessadas, precisa ser jogada para fora. O Espírito Santo, ele deseja arrancar isso, fazer uma cirurgia na sua vida hoje. A história do passado, ela não pode ser um peso na sua vida. E a primeira coisa que você precisa fazer é admitir o seu estado. Admitir que você é doente, que você precisa de cura. Admitir que houve um problema lá atrás e que ainda não foi resolvido e dizer: Deus, eu estou aqui porque eu preciso dessa cura. É preciso você deixar Jesus colocar as mãos aí dentro de verdade. Segundo é deixar este jugo que não é seu e tomar o jugo de Jesus. O que ele diz para mim e para você: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você precisa deixar Jesus conduzir este processo, esse trabalho de cura. O psicólogo não vai conseguir fazer isso, ele vai até certo ponto, mas ele para, ele fica neutro, porque ele não sabe a profundidade da sua dor. Mas Jesus, ele conhece, ele entra onde você menos espera, e ele tira para fora, ele tem cura para as nossas vidas. Quanto tempo vamos sustentar isso? Quanto tempo vamos segurar esse peso insuportável? A estrutura do orgulho precisa ser quebrado na sua vida nesta noite.
Descer é colocar para fora aquilo que há muito tempo você tem guardado aí dentro. Colocar para fora. Salmos 32:3 diz: enquanto me calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todos os dias. Davi experimentou isso, mas um dia ele chegou e colocou isso para fora. É preciso você deixar Jesus fazer isso na sua vida. É preciso deixar o orgulho, liberar o perdão. A falta de perdão, irmãos, ela nos faz sentir torturados. Quando nós não sabemos perdoar, sabe o que acontece? Vem um espírito maligno de tortura. Jesus disse assim lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, 32 em diante: então o seu Senhor, chamando-lhe, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos torturadores até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Eu quero te fazer um desafio, porque eu também precisei fazer isso um dia. Romper com as estruturas do meu orgulho e colocar nas mãos do Senhor. Quero te chamar aqui à frente para a gente estar orando. Jesus tem uma obra maravilhosa para fazer na sua vida. É preciso haver perdão para que esse espírito de tortura saia da sua vida. É preciso aceitar. É preciso admitir que você precisa de cura. Rompa essas barreiras agora. Tem pessoas aqui, irmãos, tem pessoas. Não é fácil, não é fácil. Mas é preciso você abrir o seu coração e deixar Jesus fazer. Quanto tempo você vai carregar esse fardo? Quanto tempo? Ah, minha família está assim assado. O nosso relacionamento, olha, Jesus, Ele tem cura para você. Vem aqui à frente, vamos orar. Vamos orar. A palavra é de Deus, não foi eu que escolhi não, irmãos. A palavra é de Deus. Se é de Deus, tem cura para a sua vida. Tem cura. Aleluia. O Espírito Santo está te chamando. Perdão. É preciso liberar perdão. Tem mais pessoas, irmãos. Tem mais pessoas. Às vezes tomamos remédios depressivos por causa de uma estrutura de orgulho dentro de nós. Tem mais pessoas, irmãos. Tem mais pessoas. Temos 2 pessoas. Eu não vou ficar insistindo com você. O tempo ele está já findando. Vou te fazer um segundo desafio. Eu sei que não é fácil. Você que a palavra falou o seu coração. Olha, tem homens de Deus nesta igreja. Você vai procurar o gabinete do pastor Wagner e procurar uma cura.
Você vai chegar e falar: pastor, olha, eu tenho esse e esse problema. Eu preciso perdoar por causa disso e disso e disso. Eu preciso de ajuda. Você vai receber ajuda. Você vai ser liberto desse fardo. Vamos orar. Aleluia. Pai amado e santo, dê as mãos aí, o seu vizinho da direita e da esquerda. Olha, você vai colocar a sua família agora, vai colocar a sua vida diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, Labassuru Managarras. Senhor, nós colocamos diante do teu altar nesta noite, ó Deus, toda a estrutura de orgulho, Senhor, orgulho ferido. Ó Pai, passa nesta noite, ó Deus, e vai desmanchando tudo isso. Senhor, vai rompendo estas cadeias que têm envolvido, Pai, as famílias do qual o Senhor tem investido e trabalhado. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, vai rompendo com estas cadeias. Ó Deus, traga um espírito de encorajamento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, todo sentimento de rejeição, todo sentimento, Pai amado, Deus, de carícia afetiva, Senhor, que tem, ó Deus, impedido estas pessoas de experimentarem o que o Senhor tem. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, esteja revertendo este quadro. Em nome do Senhor Jesus, passa, Senhor, no coração agora de cada um, ó Deus, o filho, Senhor, que tem sido agredido por palavras. Deus, em nome de Jesus, ó Pai querido, vai tocando nesta noite, Espírito Santo, muda este quadro, Senhor, tira este fardo pesado, ó Deus, e traga a tua alegria, traga a paz que o Senhor tem, ó Deus, que excede o entendimento. Em nome do Senhor Jesus, nós fazemos este clamor diante do teu altar. Coloca coragem, Senhor, neste coração. Xarabanagás Derraia soroa siemanagás Derramanagachoa se derras. Em nome de Jesus, espírito de depressão, eu te dou uma ordem: saia desta vida, em nome de Jesus. Ó Deus, coloca coragem, Senhor, nesta vida, coragem para buscar ajuda, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, cura, liberta, para a glória do teu santo nome, ó Deus. Nós oramos a ti, Senhor, agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor nos fez, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ainda onde você está de pé, eu quero orar por enfermidades. Talvez você não está enfermo, mas tem alguém na sua casa que está enfermo. Tem muitos casais enfermos também, mas tem muita gente enferma da alma, depressão. Zé Carlos já orou, mas eu quero orar também por enfermidade física. Às vezes tem enfermidade que a pessoa está passando por um momento físico, precisa da ação de Deus. E aproveitando, nós vamos orar também pela nossa missionária. Vamos orar pela missionária Isabel, que tem às vezes passado também por algumas aflições lá. E ela pede, ó, pela minha saúde física. Às vezes a Isabel pega umas dengue lá que é terrível, né? Lá no Timor-Leste, ela já não aguenta mais.
E nós queremos orar também pela missionária Iara, em Guiné-Bissau. Essa noite ela foi para o hospital, parar no hospital. Lá não tem tantos recursos e ela precisa do mover de Deus na vida dela. Missionária Iara, ali em Guiné-Bissau. Tá? Vamos orar por essas vidas e vamos orar pela sua família. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar em primeiro lugar essa vida que está sendo apresentada agora. Apresente a sua família ao Senhor. Fala o nome dele, fala a enfermidade que ele está passando. E, Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti, porque sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, e agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Senhor, muitas vezes a medicina diz que não tem jeito, mas o Senhor é Deus de milagres. Nós queremos ministrar sobre essa vida que está sendo apresentada, que a cura do Senhor alcance essa casa, alcance essa vida, alcance essa família. Se tem uma mãe chorando aqui pelo seu filho, que está, ó Deus, enfermo, precisa, Deus, de um milagre urgente, nós te pedimos, Deus, e ministramos o milagre do Senhor sobre essa vida, sobre essa família, em nome de Jesus. O Senhor tem sido Deus de milagre nas nossas casas. Eu abençoo esta família, eu abençoo essa casa, no poder do nome de Jesus. Eu apresento nas tuas mãos a vida da missionária Isabel, ali no Timor-Leste. Sustenta a tua filha, não só, Deus, em finanças, mas com saúde, saúde emocional, saúde física, em todo o tempo, Senhor. Venha sustentar a tua filha. Eu oro também, Senhor, pela vida da missionária Iara. Vem, Senhor, sobre a vida dela. Vem, ó Deus, e mantenha ela de pé. Faz um milagre. Opera maravilhas ali na vida da Iara, Deus, e faz conforme o teu querer, para a glória do teu nome. E cada vida, aos casais aqui, Senhor, dá saúde emocional, Senhor. Quantos casais já viveram num cativeiro emocionalmente? Quantas mães, quantos pais passando por cativeiros emocionais com seus filhos? Liberta hoje, Senhor. Faz algo novo. Nós estamos começando uma campanha de oração e nós queremos algo novo do Senhor. Nós estaremos aqui, ó Deus, durante 7 semanas, clamando, e a partir de hoje já profetizamos que haverá perdão, haverá cura, haverá libertação, haverá restauração na família daquele que crê no teu nome, Senhor. É a minha oração. Precisamos colocá-lo no altar da nossa casa, Senhor. O Senhor precisa ser o único, o primeiro em nossas vidas. Então, Senhor, ao sairmos daqui, que a bênção do Senhor esteja sobre nossas vidas e os nossos lares. É a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós não vamos prolongar mais, porque é dia de semana, mas esteja sempre orando. Comece agora essa campanha, chame as pessoas. Nós temos visitado muitas casas que às vezes estão um caos dentro da casa. Mas quando a gente pergunta, como que você está com Deus? Ah, pastor, eu desanimei, né? Eu estou afastado. Ah, pastor, eu tenho problema, me levou para fora da igreja. Então, o caos vai se estabelecendo. Meu irmão, guerrei em nome do Senhor. O Senhor está te levantando como guerreiro na sua casa. Amém? O Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz. Cumprimente aí pelo menos 5 pessoas, dê um abraço, diga, meu irmão, tenha uma semana abençoada. No domingo, a nossa escola bíblica dominical, 9 horas, olha, estamos com uma lição agora que você não pode perder. No domingo, venha, Deus vai falar grandemente ao seu coração.